Oi, Wesley. Ajuda aqui, Wesley. Olá, boa tarde. Olha quem está chegando aqui. Olá! Deixa eu ajeitar. Cheguei! Olá! Tudo bem? Só assim para a gente Tudo bem, e encontrar, você? né? E aí, então vamos conversar amenidades ou vamos já partir para maratona? Desculpa, não entendi. Vamos começar. O que você falou? Nós vamos assim fazer um tempinho para ver se as pessoas vão chegando ou a gente já vai partir para a nossa maratona. Você que sabe. Você sabe que eu gosto é da maratona, né? Depois a gente Então deixa o vídeo, vamos. o vídeo fica gravado, a gente pega depois, quem quiser que não pôde participar, aí vê depois. Vamos nessa? Então, boa Vamos tarde. embora. Vou me apresentar Boa brevemente. tarde. E aí o Wesley também vai se apresentar e depois eu vou contar para vocês por que que eu decidi fazer a live sobre esse tema dos segredos da prática da psicologia clínica para psicólogos e não psicólogos, tá? Porque isso aqui é de interesse da comunidade. Então, pessoal, meu nome é Tatiana, eu sou administradora de empresas, psicóloga, aromatóloga, psicodramatista, né? E agora eu estou no meu papel de psicóloga clínica. Então, vou frisar bem qual é o papel que eu estou desempenhando agora, para não confundir as estações, certo? Então, esse aqui, meu amigo, o Wesley, e eu vou deixar que ele se apresente. Aí, Wesley, contigo. Boa tarde a todos. Então, eu sou Wesley Miranda, sou psicólogo, psicodramatista, terapeuta comunitário, agente social, bailarino. Trabalhei muitos anos com a dança, como professor de dança para crianças e adolescentes em projetos sociais, em escolas. Atualmente, nos últimos 3 anos, eu tenho me dedicado só à psicologia clínica, né? Então, atuo hoje só com a psicologia e com psicodrama, né? Eu trabalho no bipessoal, em consultório e com grupos, com uma pessoa só e com grupos. Atualmente trabalho, ah, não é fazendo propaganda, mas eu trabalho na Casa das Cenas, aqui em Uberlândia, e trabalho numa clínica de assistência médica. Perfeito. Isso aí, Wesley. Então, Wesley, ele se formou em psicodrama junto comigo, né? Nós fizemos a pós-graduação juntos lá na Casa das Cenas. E eu escolhi esse tema de psicologia, de psicologia clínica, né? Os segredos da psicologia clínica, porque primeiro eu tive muita dificuldade no começo da minha carreira de psicóloga a respeito de como é que seria a prática, porque teoria, você pega livro, estuda, faz a prova e tira nota, né? Faz trabalho, tira nota. Mas a prática, ninguém nunca respondeu durante meu período de faculdade a seguinte pergunta: tá, e aí? Peguei essa teoria, mas aí eu vou lá para o consultório, o que que eu faço com isso? Como é que eu resolvo agora? O paciente está na minha frente, como é que faz agora, né? Então, é muito difícil e isso é angustiante para quem quer essa carreira. E a outra questão que eu gostaria de abordar também aqui nessa live é porque, às vezes, as pessoas vêm para atendimento clínico sem ter a menor noção se elas querem, se elas precisam, se não precisam, o que, que elas, né, o que é uma demanda de psicologia, né, para terapia, o que é uma demanda para você ir para a terapia. E muitas vezes as pessoas até perguntam, né, aqui no meu direct, assim, eu tô assim, assim, será que eu tenho que fazer terapia? Então, eu espero que essa live também ajude você que não é psicólogo a entender um pouquinho disso, correto? Vamos para a primeira Ó, questão. Então, eu sempre vou fazer a pergunta e deixando o meu convidado responder primeiro, né? Até porque depois eu pego a cola com ele.
Então, eu vou jogar uma perguntinha para o Wesley, eu até já sei um pouquinho da resposta, porque eu conheço ele de coração há muito tempo, né? Mas eu vou fazer uma perguntinha aqui para o Wesley, né? Vamos começar aquecendo essa conversa sobre a construção desse papel de psicólogo clínico, né? Porque é tão importante que as pessoas conheçam como é que uma pessoa como que eu escolho o meu psicólogo? Né? Como é que as pessoas se formam e se decidem, né, fazer psicologia clínica para cuidar dos sentimentos, do sofrimento dos outros? Né? Conta aí, Wesley, como é que você foi parar na clínica, rapaz? Do balé para a clínica? Como assim? Então, eu tô até com um livrinho muito legal aqui, ó, do Caligares. Vou começar dando essa dica para as pessoas aqui que tá com a gente, que for assistir depois. Não só para psicólogos, né, mas também para quem tiver interesse em conhecer. Esse livro é muito bacana, do Contato Caligares, é um psicanalista muito maravilhoso, chama Cartas a um Jovem Terapeuta. Fica a recomendação. Eu li esse livro na faculdade e me encantei. Então, eu queria uma formação, uma graduação que juntasse a dança, que pudesse contemplar a dança. E na época, eu fiquei em dúvida, eu fiquei dividido entre a psicologia, a educação física e o teatro. Na época ainda não conhecia psicodrama, eu pensava no teatro pela questão da arte em si, né? Aí eu fui na UFO, na verdade, eu tinha 18 anos, ainda morava em Diutaba. Eu fui na UFO para assistir, falar isso bem resumidamente, naquele programa que tem lá na UFO, Vem Pra UFO. Aí eu assisti 4 cursos, design de interiores, psicologia, teatro e educação física. Desses 4, design de interiores eu já descartei na hora. Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Construir, desenhar cadeira, construir, não tirando o mérito da profissão de forma alguma, mas não era para mim. Era muito formatadinho, era muito, não era meu perfil. Descartei na hora. Depois eu vi teatro, gostei. Eu vi lá o pessoal construindo vários figurinos, construindo cenas, as coisas bem legais, brilhou meus olhos. Fui para educação física. A única parte da educação física que eu gostava era a dança, mas que era um pedacinho do curso. A grande parte da educação física teria que aprender vários tipos de esportes, que não era muito a minha praia, então também descartei ali. E a psicologia. A psicologia eu também gostei muito. Eu lembro na época, né, eu era muito jovem ainda, tinha 18 anos, muito cru, mas eu vi o pessoal falando de Freud, do negócio de inconsciente. Não tinha nada de moreno ainda, né? Principalmente na UFO, que tem uma corrente muito grande da psicanálise. Mas o pessoal falando de Freud, uma coisa muito... pensar sobre a vida, sobre a existência, o inconsciente, aquilo me chamou a atenção. Aí depois, tá, né? A vida foi passando, eu vim para Uberlândia para dançar balé e tal, trabalhei com isso. Mas em um momento eu falei assim, nossa, agora eu preciso fazer uma formação, preciso buscar uma faculdade, uma graduação. Aí eu pensei, ou é teatro ou é psicologia. Eu falei, não, vou fazer psicologia, que tem mais a ver com a minha história, tem mais a ver com o que eu estou buscando. Fui fazer psicologia. Gente, mas a princípio, nos 2 primeiros semestres, foi muito difícil, porque é mais introdutório, né? As aulas, na minha formação especificamente, a gente foi ter neuroanatomofisiologia. Pensa. Meu ensino médio foi muito ruim. Entendi. Oi? Foi no comecinho, neuroanatomofisiologia. Foi, Tati, no primeiro e no segundo período. Porque lá na minha faculdade que eu fiz, não tinha anatomia. Era tudo junto, era neuroanatomofisiologia. Era neuro, anatomia e fisiologia tudo junto. Em 2 períodos, no primeiro e no segundo período. Nossa, aquilo acabava com a minha cabeça. Mas enfim, passei por aquilo, não desisti. Eu falei, é a psicologia mesmo que eu quero. Mas quando eu começava a entrar mesmo nos temas da psicologia, né, que foi a partir do 4º período, que a gente começou a ver desenvolvimento humano, começou a ver as teorias da personalidade, as teorias psicológicas, foi me encantando cada vez mais. E no 4º período foi onde eu conheci o psicodrama, que era a abordagem que eu trabalho hoje em dia, e que me encantou muito pela visão de homem, pela perspectiva filosófica que tem na base da teoria moreniana, né? Então,
A princípio, quando eu estava na faculdade, eu não imaginava ir para a clínica. Eu queria grupos. Eu queria trabalhar no SUS, que é o trabalho que você faz hoje. Olha que incrível. Eu queria, na época da faculdade, como eu vim muito, você sabe da minha história, né? Muita dificuldade financeira, sempre precisei do SUS. Então, assim, eu sempre tive vontade de pegar a minha formação e trabalhar para a comunidade, trabalhar com o SUS, trabalhar com a saúde pública. O meu desejo era esse. Isso mudou só quando eu fui fazer o estágio profissional, no nono e no 10º período. Porque até então eu não queria fazer clínica. Eu queria fazer grupo, eu queria fazer saúde pública, eu queria fazer SUS. Mas aí chegando no 8º período, quando a gente começou a fazer o estágio de triagem, né? Porque todas as faculdades que oferecem o curso de psicologia têm uma clínica escola, né? E aí a partir do 8º, não, do 7º período a gente começa a fazer aplicação de teste, faz acolhimento de triagem, até chegar no nono e no 10º, que são os 2 últimos períodos, começa a fazer o atendimento profissional. Aí, quando chegou o atendimento profissional, eu falei, meu Deus, e agora, hein? Eu não queria, que desafio. Mas aí o que fez isso ser mais gostoso, ser um pouco mais tranquilo? Porque aí eu fui atender criança, que era uma coisa que eu gostava muito, desde a minha antiga profissão, que era a dança, né? Então, na dança, eu trabalhava com criança. Então, e na verdade foi um diferencial também, porque a grande maioria, quando eu fui fazer o estágio profissional na faculdade, eu passei para a noite. E a turma da noite era uma turma muito grande, tinha mais de 60 alunos. E a grande maioria dos alunos não queria atender criança. E aí foi o diferencial, porque aí ficou mais fácil para mim ir para a clínica, ter que passar por essa experiência que era obrigatória, mas também foi um diferencial que tinha muito público, né? A faculdade tinha muita demanda de atendimento infantil. E foi isso, aí eu encantei. Gostei muito do atendimento. A minha supervisora na faculdade foi uma professora que era da abordagem da Gestalt terapia. Eu queria psicodrama, né, mas a faculdade não ofertava, só ofertava TCC, psicanálise. E aí, nesse ano, porque a gente brigou muito, eles conseguiram incluir à noite a Gestalt terapia e de manhã a fenomenologia existencial. Aí, então, a minha supervisora do estágio foi uma professora incrível, ela é Gestalt terapeuta. Então, foi uma experiência maravilhosa. Ali eu me apaixonei. Falei, olha, então, eu estou me abrindo para outras possibilidades. A clínica pode ser, sim, uma possível atuação depois que eu formar. Beleza! A minha história foi bem diferente da sua, mas vamos lá, eu acho que vale a pena contá-la também. Como o Wesley já me entregou, né? Eu sou psicóloga lá no SUS, aromatóloga em casa, psicóloga no SUS, né? E sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu acho que eu cresci assim, que eu cresci como psicóloga e como pessoa trabalhando no SUS, lá na periferia, né? Então, não tem palavras para descrever, né? Então, defendam o SUS, protejam o SUS, porque ele merece ser protegido, desenvolvido, melhorado. É um patrimônio de todos os brasileiros, todos, os ricos inclusive. Porque quem acha que SUS só é coisa de pobre está enganado, tá? Nessa época do Covid, todo mundo precisou do SUS em algum momento, tá? Com certeza. Então, a minha história, eu não sei porquê, não sei explicar o que aconteceu, sei lá, no meu nascimento, na minha infância, que seja, que me despertou. Numa época, porque, gente, eu sou velhinha, o Wesley é um brotinho, mas eu sou velhinha, né? Então, assim, me despertou, assim, desde muito jovem, essa ideia de ser psicóloga, eu não sei nem onde que eu aprendi isso, onde que eu ouvi que haveria essa profissão de psicologia, e isso cresceu comigo. Eu queria artes ou eu queria psicologia. Aí lá nos meus 18 anos, eu passei no vestibular de administração de empresas, por uma questão da época que psicólogo não era profissão, né? Psicologia não era profissão. Então, me restou escolher outra coisa, que fosse profissão, segundo o entendimento da cultura em que eu vivia. Fiz administração de empresas, bem frustrada, né? Porque não falava no meu coração, mas eu tirei proveito daquilo, né? Tirei o melhor da administração de empresas, me formei,
comecei a construir carreira na administração de empresas, principalmente na área de recursos humanos e de gerenciamento de projetos, né? Gestão da qualidade total. Aí fui, só que eu não estava feliz, né? Larguei tudo em algum momento e lá fui eu, depois já de um pouquinho mais velha, voltar para a faculdade e fazer psicologia. Eu já entrei na faculdade de psicologia com a cabeça formada de que eu queria psicologia clínica. Na minha profissão de administradora de empresas, como eu trabalhava muito assim com treinamento, desenvolvimento de pessoas e de processos, né? Eu acabei descobrindo que as empresas tinham um grande problema. Não adiantava o tanto que a gente se esforçasse para melhorar processo, treinar pessoas, porque havia ali alguma coisa de sofrimento. Então não adianta mudar a empresa se a gente não muda a cabeça do povo, gente. Eu não estou falando mudar de funcionários só, não. Estou falando mudar de empresários, mudar a cabeça dos empresários, mudar a cabeça dos donos, né? Dos proprietários de empresas, dos comerciantes e tudo. Então, quando eu caí essa ficha, falei, olha, estou desperdiçada nesse lugar. Né? Aqui é como se eu estivesse enxugando gelo. Porque não muda, a gente esforça e não muda. Então eu fui para psicologia clínica, não quis, em momento algum, psicologia organizacional, certo? Apesar de que eu tenho uma vocação para algumas coisas da organização, por causa do meu passado negro na administração de empresas. E aí, fiz a faculdade, e aí lá para o fim da faculdade, como o Wesley disse, né, na minha época também só tinha assim, terapia comportamental cognitivo ou psicanálise. Entre os dois, eu gostava muito de psicanálise. Eu, sei lá, tocava a alma. Eu via uma coisa maravilhosa na psicanálise e comecei a estudar psicanálise. Só que, gente, eu tenho um perfil teatral. Eu, para ser um psicanalista, assim, um pouco mais ortodoxo, aquela pessoa que não se coloca muito na cena, né, no setting, como eles dizem, terapêutico, eu não ia dar conta. Né? Eu sou de caras e bocas, né? Então ficou complicado. E aí, muito apaixonada pela psicanálise, eu resolvi conhecer o psicodrama, que foi uma coincidência, assim. Já tinha até participado de algumas coisas na Casa das Cenas e não fui tocada naquele momento, acho que tudo tem a sua hora. Até que um dia eu fiz uma sessão de constelação familiar para saber o que era aquilo. Né? Não sabia, falei, acho esquisito, não conheço, não posso julgar se eu não conheço, mas saber o que é aquilo. E não é que o negócio é puro psicodrama disfarçado de outra coisa? Aí eu falei, quer saber? Gostei, achei bacana. Então eu fui lá aprender o psicodrama. E aí eu conheci o Wesley, né? De lá para cá, eu só fui acrescentando coisas, né? Antes do psicodrama, eu fiz acompanhamento terapêutico lá na clínica Trilhas, né? E depois eu fui para o psicodrama. Então, é assim... Você já tinha conhecido o psicodrama lá na Trilhas, né? Já. Com a T. Sim, já tinha conhecido um pouco do psicodrama na Trilhas, mas o que virou a chavinha mesmo foi essa experiência da constelação que eu vi, gente, isso aqui é psicodrama? Então, por que não, né? Dar o nome correto e dar ao Moreno, que é o criador do psicodrama, né? O mérito do que ele fez, né? Do legado que ele deixou. E uma coisa que eu acho que é importante para quem um dia sonha fazer clínica ou psicologia clínica ou coisa desse tipo, é o seguinte: eu estava com a cabeça fervendo, pensando, meu Deus, qual será a abordagem ideal para eu dar conta do sofrimento humano? Porque quem é psicanalista diz que é psicanálise, quem é da comportamental diz que que é a TCC, quem é do psicodrama diz que é psicodrama, quem é, sei lá, gestalt é gestalt, e assim vai. Né? Cada um coloca de acordo com a sua visão. E eu queria me encontrar, me entender no meio de tudo isso. E aí, quando eu fiz o psicodrama, eu me entendi que o psicodrama, ele é tão versátil que ele cabe em qualquer contexto. Então, ele me dá jogo de cintura. Né?
E aí, sim, não que eu tenha desprezado as teorias, muito pelo contrário, psicodramatista tem que estudar muito, né? O Wesley que fala, que eu diga, tá aqui, estuda pra caramba também. Então, assim, mas me dava essa maleabilidade, então eu me apaixonei, né, por essa abordagem. E lá no SUS, onde eu trabalho, né, que eu faço clínica, eu faço grupo, eu faço terapia de grupo, quer dizer, não agora grupo por causa da pandemia, mas assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, faço melhor e com resultado assim, muito melhor do que aquele negócio, né, de um a um, eu e o paciente. E tem assim conseguido excelentes resultados com a clínica psicodramática no SUS, né? Mesmo lá um a um com o paciente, certo? Que fantástico, tá? Você tem que escrever agora, né? Vou cutucar. Você já escreveu seu TCC do Psicodrama Nível 1, que foi maravilhoso. Agora tem que escrever da sua prática lá no SUS, né? É.